Citrinos do Algarve IGP 50% de desconto com a Lidl Plus, 89 cêntimos. A partir de segunda-feira. Lidl. Milo! Um comprimido ATAB. Um mês de proteção. Adeus, pulgas e carraças. ATAB para cães. ATAB. Fácil de amar, fácil de proteger. ATAB. Primeiro Jornal, com Bento Rodrigues. Boa tarde e bem-vindos. Emissão especial do Primeiro Jornal para uma notícia de última hora. Um apagão sem precedentes está a afetar Portugal continental e vários países europeus, incluindo Espanha e França. O país está sem luz desde as 11 horas e 33 minutos. Não se sabe neste momento qual é a causa para este apagão. O que se sabe é que há estruturas vitais muito afetadas, as telecomunicações quase não funcionam, há registro de perturbações nos hospitais, no aeroporto, também no metropolitano de Lisboa, com passageiros retidos nas carruagens que pararam de repente no momento em que a eletricidade faltou. Nas cidades, os sistemas de semáforos, por exemplo, colapsaram. Enfim, tudo o que depende de abastecimento elétrico está, nesta altura, em sérias dificuldades. Vamos ao encontro do repórter Tiago Monteiro, que está no centro da cidade de Lisboa, junto a uma estação de metro, no Rossio, segundo a informação que recebo. Tiago, qual é a informação que podes adiantar sobre a situação no metropolitano de Lisboa? Podemos avançar que várias estações do metro estão neste preciso momento fechadas, como podemos ver aqui pela estação do Rossio. É aqui uma estação que recebe milhares de pessoas por dia. A realidade é que também nos dirigimos para a estação de metro outras estações de metro, onde uma das responsáveis disse-nos que a estação ia fechar dentro de momentos. A indicação foi que esta seria a melhor opção para tentar possibilitar aqui a segurança de todos os cidadãos que pudessem ou que podem vir agora a querer utilizar aqui este meio de transporte. A realidade é que também nos disse que há uma grande probabilidade de haver aqui várias pessoas que podem estar presas aqui em algumas carruagens, uma vez que o metro é um transporte que está sempre a circular. Para além do metro, também temos aqui, por exemplo, a rede de semáforos, que também não está a funcionar. Aqui no Rossio, neste preciso momento, não temos nenhuma autoridade a fazer aqui a gestão aqui que os semáforos, neste caso, fariam. Mais à frente, ao pé dos restauradores, já há um agente, mas por agora aqui no Rossio não há. A realidade é que já houve aqui bastantes pessoas a virem ter connosco a perguntar se é possível fazer chamadas, mas a realidade é que até ao momento não. E para além disto, e digo já que as imagens são bastante impressionantes, as lojas aqui no Rossio, que são várias, estão todas a fechar, uma vez que não estão com eletricidade e não é possível utilizar vários meios que são utilizados dentro dessas lojas. Quase que digo, faz lembrar aqui um bocado do início, quando foi a pandemia, onde começou tudo a fechar, mas na realidade que agora deve-se essencialmente à questão da energia, que é bastante essencial aqui para esta área de grande comércio. Mais crítico é o serviço do INEM, que também está a ser afetado por este apagão geral que inevitavelmente afeta as comunicações. O Diogo Teixeira Pereira está junto à sede do INEM. Diogo, o socorro está comprometido, ou pelo menos afetado nesta altura? Tens alguma informação sobre isso? Aqui, no que diz respeito ao CODU, ou seja, a sala onde estão os operadores do INEM a receber as chamadas que chegam das pessoas que estão com emergências, o sistema não está afetado, não há energia neste edifício, mas o INEM funciona por esta altura com recurso a geradores. De acordo com a informação que conseguimos recolher, esses geradores têm combustível suficiente para funcionar durante vários dias e, portanto, o sistema aqui
neste momento não está comprometido, pode eventualmente estar comprometido porque, como sabemos, há falhas nas redes de telecomunicações e, portanto, ao longo de toda esta manhã tem sido muito difícil a vários portugueses, a nós próprios, jornalistas, que precisamos de estar em contacto com a redação para tentarmos perceber exatamente aquilo que está a acontecer. Estamos a ter também muitas dificuldades a utilizar o telemóvel e, portanto, as falhas podem surgir desse lado, ou seja, quem tiver uma emergência para reportar através da linha 112 pode ter dificuldade a fazê-lo porque há falhas nas redes telefónicas das principais operadoras, nomeadamente da Mel, da NOS, da Vodafone, da Digi. Há várias falhas nessas redes que estão, de certa forma, muito instáveis. Aqui no INEM, importa dizer, não há falhas porque o sistema, apesar de não existir energia da rede elétrica, está a funcionar através de um gerador que, segundo nos disseram há poucos minutos, tem capacidade para funcionar durante 3, 4 dias, se for preciso, tem combustível para isso e, portanto, aqui os sistemas, no que diz respeito à energia elétrica, não vão falhar nos próximos momentos. É pelo menos essa a indicação que nos é dada pelo INEM e pelos funcionários que aqui estão a trabalhar neste momento. A cidade de Lisboa está a ser muito afetada por esta falha energética, nomeadamente no que diz respeito aos semáforos. Aqui na rua onde nos encontramos está tudo calmo, porque é uma rua pequena no centro de Lisboa, perto do Saldanha, e portanto não tem semáforos e portanto essa dificuldade não se sente aqui, mas no caminho que fizemos da SIC até ao centro de Lisboa, essas dificuldades foram muito visíveis. Há vários cruzamentos de Lisboa que já são caóticos com semáforos, sem semáforos então estão absolutamente impossíveis, porque os carros, como é evidente, não sendo orientados pelos semáforos, vão tendo que funcionar de certa maneira pela boa vontade dos diferentes automobilistas que se vão, no fundo, entreajudando, vão, no fundo, dando sinais uns aos outros para se perceber quem passa primeiro. Ainda não vimos muita polícia na rua, mas há pelo menos 2 ou 3 cruzamentos em que já está a Polícia Municipal e a PSP a fazer essa orientação do trânsito e, portanto, essa é a grande dificuldade neste momento nas ruas de Lisboa. Certo, Diogo, sublinhar aqui ainda em relação ao INEM que o socorro neste momento não está comprometido, o Instituto Nacional de Emergência Médica está a funcionar, como explicava o Diogo Teixeira Pereira, com recurso a geradores que têm combustível para cerca de 3 dias. Ainda assim, o INEM pede às pessoas que usem este serviço apenas na medida do necessário, evidentemente com as urgências que sejam isso mesmo, urgências e não por chamadas, enfim, que não sejam urgentes e que se limitam a esgotar recursos numa altura crítica como esta. Vamos ver como está a situação nos hospitais com o Nelson Mateus, agora connosco em direto a partir de Coimbra, junto ao Hospital da Universidade de Coimbra. Nelson, que informações tens neste instante e que podes partilhar connosco? O primeiro dado que é evidente e que temos observado aqui junto aos hospitais é que há muita gente a sair do hospital ao longo da última meia hora, muita gente a deixar toda esta zona porque de facto este corte de energia tem impacto no funcionamento do hospital, no sentido em que naturalmente o hospital tem energia de emergência, fontes de energia de emergência, mas essa energia de emergência está a ser canalizada, e essa foi a explicação que nos foi dada há pouco, está a ser canalizada apenas para aquilo que é mais urgente e mais imprescindível. Há, por isso, tudo quanto seja consultas, daquilo que temos percebido, são muitas pessoas as que estão a sair. Aliás, há também muito movimento em toda esta zona, porque há aqui também muitas faculdades ligadas à área da saúde, a faculdade de farmácia, a faculdade de medicina. Todas essas faculdades funcionam também por aqui e, tendo acabado a eletricidade, todas essas aulas foram naturalmente interrompidas. Muito bom dia, peço desculpa por interromper, estamos em direto para a SIC. Vem do hospital, viu Instituto do Sangue, fazer análises. Veio fazer análises, conseguiu fazer, não conseguiu fazer? Eu não consegui fazer, só que tentar à espera da justificação para entrar na empresa.
Em relação à falta de eletricidade, o que é que se percebe? Percebe-se que houve ali um bocadinho que esteve parado, mas agora os funcionários estão a servir com senhas manuais, pronto, e estão a servir. Mas o serviço em si está a ser prestado? Sim, o serviço em si está a ser prestado, sim. Há naturalmente energia de emergências e existirão geradores. Sim, exatamente. Os geradores estão a funcionar, há luz, o essencial. Muito obrigado por estas explicações. É de facto o cenário que tínhamos, que já nos tinham traçado. Muito boa tarde. Veio também do hospital? Venho, estive na hematologia a fazer consulta. Não houve consulta porque não há energia. Quando chegou a luz já tinha faltado ou ainda havia eletricidade? Não, ainda havia, porque foi às 9 da manhã, eu fiz análise e em seguida fui para a consulta e não houve consultas porque não há energia. Toda a gente foi convidada ou foi aconselhada a ir embora? A ir embora, que posteriormente iriam informar quando é que seria a nova consulta. No seu caso, ou seja, ficou a meio do processo que o trazia aqui ao hospital? Precisamente. A meio do processo fiz as análises, mas já não fiz consulta da hematologia. Fiz apenas análises. Muito obrigado. A explicação é de facto essa. Há fontes alternativas de energia, naturalmente que o hospital tem geradores, mas essa energia está a ser canalizada para o estritamente necessário e todo este movimento que penso que foi bem visível ao longo destes minutos é precisamente de toda a gente que aqui estava hoje de manhã, que tinha, por exemplo, consultas marcadas, que não é possível que aconteçam e todas essas pessoas estão a regressar a casa. O ponto da situação nos hospitais da Universidade de Coimbra com Nelson Mateus. Vamos um pouco mais a norte, a Aveiro, ao encontro da Catarina Lúcia de Carvalho, no Hospital de Aveiro, justamente. E há um primeiro ponto da situação feito pelo hospital. Catarina. Olá, boa tarde. Vamos já falar com Margarida França, que é Presidente do Conselho de Administração aqui do Hospital de Aveiro, da Unidade Local de Saúde da região de Aveiro. Que constrangimentos tem neste momento o Hospital e a Unidade Local de Saúde? Bom, muito bom dia. Nós fomos, como todos, apanhados de surpresa, mas neste momento nós, à semelhança dos restantes hospitais, decidimos parar a atividade programada de cirurgia, mas vamos acalmar, é apenas por prevenção, para prevenirmos o consumo de energia e de alguns meios complementares mais gastadores de energia, como é o caso de uma ressonância magnética ou das TACs, mas eu reafirmo, os serviços de emergência estão a funcionar normalmente. Portanto, estamos apenas numa atividade preventiva no sentido de pouparmos energia e de pouparmos, de facto, alguns consumos, porque neste preciso momento não sabemos quando é que vai ser recuperada a atividade normal. Como é que estão a funcionar os centros de saúde? Os centros de saúde estão a funcionar dentro da normalidade. Temos alguns problemas ainda associados, porque eles não têm geradores, os nossos centros de saúde, e, portanto, vamos ver como é que nós ainda conseguimos atuar rapidamente. Vamos reunir já a equipa de emergência nesta fase, recuperar e tentar retirar medicamentos, vacinas, para termos o menor desperdício possível. Quando diz o hospital tem geradores, esses geradores garantem a situação normal durante quanto tempo? Garantem durante o dia 2, mas depois que garantem durante bastante tempo, são alimentados a gasóleo e, portanto, nós temos é que os manter a trabalhar para que seja mantida tudo que é emergência e uma atividade que seja dentro daquilo que é regular e normal. Logicamente que atividades que são grandes consumidoras de energias, nós, por exemplo, é o bloco operatório, por exemplo, uma ressonância magnética, nós aqui vamos cautelar-nos um bocadinho e parar a atividade. Imagino que tenha muita coisa para gerir neste momento. Quais é que foram os primeiros focos, as primeiras urgências de gestão? Foi parar as atividades consumidoras de grande energia, parar nomeadamente a atividade programada do bloco, que é um incómodo para os doentes, do bloco operatório. Isso nós paramos por uma questão de segurança do doente. E foi essa a primeira atividade. Agora vamos nos sentar e vamos ver o que é que nós conseguimos fazer de imediato para minorar o impacto. Muito obrigada, doutora Margarida França, daqui da Unidade Local de Saúde da região de Aveiro. Percebemos então que há um longo trabalho de gestão, principalmente estas autoridades relacionadas com os serviços de saúde. Também aqui algumas palavras a tranquilizar as pessoas. Os serviços de urgência vão continuar a funcionar normalmente. Aquilo que vai parar são atividades programadas que
que podem ser adiadas e que não têm consequências graves e imediatas para os utentes. Só dizer que na cidade de Aveiro tivemos a oportunidade de dar uma volta, o trânsito está difícil como em todo o lado porque os semáforos não funcionam. Na capitania de Aveiro todas as operações estão asseguradas. Em contacto com a Proteção Civil soubemos que havia apenas pequenas ocorrências de pessoas presas em elevadores. Certo, obrigado Catarina Lúcia de Carvalho por esse ponto da situação em direto a partir de Aveiro, neste apagão sem precedentes que afeta o país e também estruturas vitais como o aeroporto de Lisboa. Estas imagens que recebemos agora mesmo e que estamos a partilhar mostram este cenário no aeroporto da capital portuguesa. Está tudo parado, literalmente, as pessoas em expectativa, porque tudo o que depende do abastecimento elétrico naturalmente deixou de funcionar em virtude deste apagão geral no território continental que se declarou às 11h33, portanto há 1h15 sensivelmente, e não é só em Portugal, é também em Espanha, em França, na Bélgica, na Polónia também, segundo o que li há instantes. Enfim, é um cenário sem precedentes que afeta vários países europeus e, no caso de Portugal, afeta todo o território continental, de norte a sul, com exceção das ilhas. Estamos naturalmente a tentar perceber o que se passa, o que motivou esta situação, que é altamente problemática e afeta serviços essenciais em todo o país. Vamos justamente ao encontro do Luís Manso, que tem estado a reunir mais informação sobre o que se passa. Luís, o que podes partilhar connosco a esta hora? E uma das grandes perguntas que deixaste aí, Bento, é afinal o que é que aconteceu, o que é que justificou este apagão. E enquanto não se souber, enquanto não houver resposta a esta pergunta, será muito difícil voltar a que toda esta rede seja normalizada e que se termine com o apagão, voltando a uma normalidade que é bastante urgente. E por causa de um detalhe que ainda há pouco a Catarina Lúcia de Carvalho falava, nomeadamente os semáforos, a Polícia de Segurança Pública fez uma publicação nas redes sociais, porque esta janela continua aberta ao público, sublinhar a importância neste momento em que não há semáforos no país para que se cumpram algumas regras, nomeadamente as orientações da PSP no terreno, também a redução da velocidade, dar prioridade a uma circulação mais segura e evitar para já aquilo que a PSP realça, deslocações necessárias, sem saber ao certo para já quando é que este apagão vai terminar. E como nós temos visto ao longo da emissão, estamos a falar de hospitais, de aeroportos, de pessoas que estão fechadas em elevadores, de carruagens de metro que pararam com os passageiros lá dentro. Ou seja, há um cenário ainda por apurar com toda esta dimensão muito grande do apagão que aconteceu. Dar aqui conta, por exemplo, em Madrid, uma das zonas que foram afetadas por este apagão. Isto é um dos efeitos, no caso do trânsito, do apagão que aconteceu. São várias as imagens que mostram o efeito deste apagão, que, como disseste há pouco, Bento, não afeta apenas Portugal, afeta também a Espanha, essencialmente, e há relatos depois também em França, na Bélgica e também em Itália. No caso de Portugal, nós falámos dos hospitais e fomos recolhendo algumas imagens dos interiores dos hospitais. Por exemplo, no Curri Cabral sabemos que o abastecimento está a ser feito de energia através de geradores, mas, por exemplo, há aqui um problema, que os geradores não dão resposta aos frigoríficos e é lá que se encontram as vacinas que são necessárias em todo o mecanismo de um hospital. Sabemos que há outros que não estão a ter este problema, por exemplo, o Garcia da Horta, cujos geradores, este sistema de apoio de retaguarda, está a conseguir manter toda a energia a funcionar nos hospitais. Mas é de norte a sul que os hospitais estão a ser afetados. Mostrar aqui uma outra imagem, neste caso, por exemplo, as escadas rolantes não funcionam. Se os elevadores não funcionam, também as escadas rolantes. E aqui temos um centro comercial que não está a funcionar. E só para terminar, ainda há pouco o Bento dizia algo que chama a atenção, que é este relógio aqui na SIC, a hora exata em que se deu o apagão, às 11h33, um apagão que está para já a afetar todo o país, com a pergunta que para já ninguém tem resposta: como é que isto aconteceu? É, de facto, a pergunta para a qual ainda não existe resposta. Estamos, obviamente, à medida que esta emissão se desenrola, a apurar informações, com a dificuldade adicional de, tratando-se de um apagão, as comunicações estarem muito perturbadas e isso dificulta e muito também todo este processo de apuramento de informações e até o contacto com os repórteres da SIC.
Contacto que é possível neste momento com a Joana Teixeira, numa área particularmente movimentada da cidade de Lisboa, na estação da Gare do Oriente, junto ao Centro Comercial Vasco da Gama, uma zona onde, como vemos de resto, atrás da Joana Teixeira há sempre muita gente de passagem. Joana, que informações podes partilhar connosco sobre o ambiente geral nessa zona da cidade? Desde logo, como dizias, Bento, é uma zona já por si costuma ter bastante trânsito, que nesta altura está de facto bastante complicado, porque nenhum destes semáforos está naturalmente a funcionar devido ao apagão. Tem havido por parte dos condutores e também por parte dos passageiros aqui algum contacto para que seja possível fazer as coisas da melhor forma. O que é certo é que também o Vasco da Gama, uma superfície comercial que naturalmente tem diariamente centenas de pessoas, está também toda ela apagada e também com as lojas todas fechadas. Nós, antes deste direto, fomos precisamente ao interior do centro comercial para tentar perceber qual é que era a dinâmica que este espaço estava a utilizar e todas as lojas estão encerradas. Estamos a falar de muitos estabelecimentos comerciais também de comida e, portanto, uma situação também difícil. As pessoas estão também a sair das lojas e a ser encaminhadas para as suas casas. Aqui, esta superfície comercial tem também ao lado um parque de estacionamento que a entrada já estava também encerrada quando passávamos de carro, porque estávamos noutra zona de Lisboa junto ao Campos de Justiça e fizemos o caminho, e esse caminho foi também difícil porque precisamente tem que haver de alguma forma uma ordem entre os passageiros e os condutores, uma vez que todos os semáforos desta zona estão apagados. Falávamos também com algumas pessoas que fizeram as viagens de comboio, disseram que naturalmente muitas delas eram para vir de comboio e que acabaram por vir a pé por algum receio de as carruagens pararem. Foi assim que aconteceu também no metro, mas como vemos já há pessoas mesmo com até sinais para permitir a passagem e para parar de alguma forma os carros. É algo que está a ser feito para que haja ordem e para também evitar acidentes. Isto porque esta é, como eu dizia no início deste direto, uma zona que tem diariamente milhares de pessoas, são muitas as pessoas que viajam de comboio, também temos a estação de autocarros mais atrás e, portanto, é preciso aqui alguma ordem numa altura em que as pessoas continuam sem perceber o que aconteceu. Muitas delas fazem chamadas também com familiares para perceber se nas outras zonas do país a situação se mantém igual. Esta é também uma zona que, além desta superfície comercial, tem uma série de lojas à volta, estão todas fechadas, também cafés, tudo apagado e sem previsão de quando poderá haver novamente luz. Uma situação que, de acordo com algumas pessoas que falávamos há pouco, está a ser de alguma forma assustadora, porque ninguém estava à espera e há muitas pessoas que não percebem o que é que aconteceu e, portanto, estão de alguma forma assustadas. A vir para aqui, aliás, passámos também por uma série de empresas em que as pessoas que lá trabalham foram todas mandadas sair para fora. Portanto, nas ruas e nas estradas pelas quais fizemos o caminho até aqui à Gare do Oriente, eram centenas as pessoas que víamos nas ruas, porque a indicação dada pelos patrões foi para que saíssem das empresas, uma vez que era impossível trabalhar numa altura em que a situação continua bastante complicada, em que muitas pessoas também não sabem como é que voltarão para casa e em que há muitas dúvidas no ar, Bento. Muitas dúvidas mesmo, Joana, nesta altura, por causa deste apagão sem precedentes. Há uma informação adicional que posso juntar neste momento. Fonte do setor energético garante que não há, para já, sublinho, para já, qualquer sinal de que tudo isto tenha sido provocado por um ataque informático. Mas sublinho o para já, porque é a expressão usada também por esta fonte para dizer que não há, para já, qualquer sinal de um apagão informático, um apagão sem precedentes que está a afetar Portugal continental. Vou recordar aqui as informações essenciais. Afeta Portugal continental e vários países europeus, incluindo Espanha. Atinge estruturas vitais como o aeroporto de Lisboa, cujas imagens estamos a ver neste momento e que mostram este momento de apreensão dos passageiros, numa altura em que os sistemas naturalmente pararam por causa da falta de eletricidade.
imagens estamos a ver neste momento e que mostram este momento de apreensão dos passageiros, numa altura em que os sistemas naturalmente pararam por causa da falta de eletricidade. O país está assim sem luz desde as 11h33, há cerca de 1h20, portanto não se sabe qual é a causa. O que se sabe é que há estruturas vitais muito afetadas, como temos visto ao longo deste jornal. As telecomunicações quase não funcionam. Há registro de perturbações nos hospitais, como já vimos, no aeroporto, como estamos a ver, aeroporto de Lisboa, com passageiros retidos também no metro, em carruagens que pararam de repente. Algumas estações já fecharam, como vimos em direto nesta edição especial. Nas cidades, os sistemas de semáforos colapsaram, ou seja, tudo o que depende de abastecimento elétrico está naturalmente em colapso, o que representa uma perturbação brutal na vida de uma cidade, de um grande centro urbano, de todos os locais onde o sistema elétrico é essencial. Há uma informação muito importante que quero recuperar também e que diz respeito ao funcionamento do INEM. É uma estrutura vital que depende das comunicações, que estão a ser seriamente afetadas por este corte de eletricidade. A informação que quero dizer é esta, recordando, como vimos em direto aqui, que o sistema de emergência está a funcionar com recurso a geradores que têm combustível para funcionar durante 3 dias, portanto esse sistema que garante o socorro às populações está garantido, mas é importante sublinhar também, dando voz a um apelo do INEM, que as chamadas de emergência só devem ser feitas nesse caso mesmo de emergência. Todas as outras chamadas que não sejam emergentes devem naturalmente ficar para mais tarde, para não sobrecarregar o sistema do INEM. É uma situação que tem o impacto que se percebe neste momento e que leva o Governo a reunir de emergência. O Hugo Maduro junta-se a nós em direto do Parlamento, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, melhor dizendo, em São Bento. Hugo, informações que possas partilhar connosco neste momento. O Primeiro-Ministro está aqui na residência oficial e vai presidir ao Conselho de Ministros extraordinário para avaliar esta situação. Foi constituído um gabinete de crise, está a ser comandado pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, que está e tem estado ao longo das últimas quase 2 horas em contacto com vários ministros. Os responsáveis dos ministérios estão em contacto, obviamente, a acompanhar o que se passa nas diferentes áreas. Há pouco falei também com o gabinete do Ministro das Infraestruturas, que disse estar em contacto com os aeroportos, com o metro e com os comboios, 3 áreas de preocupação para o Governo depois deste apagão. Há pouco recebemos uma mensagem a dizer que o Conselho de Ministros reunia dentro de 20 minutos, entretanto passaram 10, atrás de mim não há entrada de carros de ministros e por isso eu presumo que esse Conselho de Ministros vá acontecer de forma eletrónica e também me confirmaram há pouco que os contactos ao longo do final da manhã têm estado a ser feitos através do telefone. Como digo, o Primeiro-Ministro está aqui em São Bento e dentro de poucos minutos vai começar uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário. Os ministros cancelaram a agenda que tinham para esta segunda-feira, foco total na tentativa de resolução dos problemas gerados por este apagão. E não são pequenos, Hugo. O aeroporto de Lisboa está encerrado. É uma informação que acabamos de apurar e que vai ser desenvolvida pelo João Tomás em direto do aeroporto. João, que informações podes partilhar connosco? O aeroporto está encerrado. Neste momento chegamos há cerca de 5, 10 minutos aqui ao aeroporto de Lisboa e é possível ver pelas imagens que é o caos total. Não há eletricidade, não há voos a descolar e a PSP está a impedir a entrada de passageiros e de viaturas ao recinto do aeroporto de Lisboa. Nós fomos o único carro, aliás, que está identificado com os logotipos da SIC e da SIC Notícias, que a PSP permitiu a entrada. Há uma multidão no exterior do aeroporto. Nós estamos na zona das chegadas e das partidas e neste momento o aeroporto está completamente encerrado. Foi a informação que nos foi dada pela PSP. Nós no caminho desde a SIC em Paço de Arcos até aqui ao aeroporto de Lisboa estava um trânsito caótico, não havia semáforos, mas também não houve qualquer registro de acidente, pelo menos pelo sítio onde nós passámos, e contactámos também tanto a assessoria de comunicação da ANA Aeroportos, a empresa que gera os aeroportos em Portugal continental, e também da TAP, que não, a TAP aliás remeteu esclarecimentos
para a ANA Aeroportos, que não nos responderam nem atenderam ao telemóvel, e foi a PSP que nos disse que o aeroporto está encerrado. E, aliás, é perceptível neste momento uma voz, acho que podemos ouvir neste momento, é perceptível que está a dizer que devido a uma falha elétrica no aeroporto de Lisboa os voos estão cancelados, mas contudo no momento em que nós viemos para aqui, para o aeroporto de Lisboa, na segunda circular, vimos 2 aviões a aterrar, mas não há qualquer avião a sair do aeroporto de Lisboa. Neste momento o aeroporto podemos dizer que está a ser evacuado porque está a ser dada a indicação e também ordem aos passageiros para abandonar as instalações do aeroporto de Lisboa e não está muito bem a ser, as pessoas continuam aqui à espera e não é isso que está a acontecer. Lá fora, a PSP está a barrar a entrada nas portas na entrada do aeroporto de Lisboa, porque, como disse, está encerrado. Nós vamos tentar falar aqui com alguns passageiros sobre que informação, o que é que pretendem fazer. Vou tentar falar aqui com esta senhora. Estamos em direto para a SIC. Vai permanecer aqui no aeroporto à espera que haja eventual... Sim, vamos permanecer. Apesar de estar a ser dada a indicação que o aeroporto está a ser evacuado e encerrado, vão permanecer? Sim. A ser dada, já contactou a companhia aérea com que está a viajar? Qual é a companhia? Muito obrigado. Esta pessoa a não querer alongar-se muito nas explicações. Vamos tentar aqui outras pessoas. Boa tarde, em direto para a SIC. Vai continuar aqui no aeroporto? Olha, é para aguardar. Estamos a mandar aguardar. Aguardar. Vai ficar aqui a aguardar? Sim. Apesar da indicação de estão a dizer para as pessoas... Acabaram de nos indicar para ficar cá, a companhia aérea. Porque disseram para falar com a companhia aérea para os status do voo. E pelos vistos a companhia aérea já disse que o voo vai existir, portanto nós vamos ficar aqui. Também há várias falhas de energia elétrica que estão a afetar o setor das telecomunicações. Consegue fazer chamada? Consigo. E... Estive na altura sem conseguir, agora já consegui. O apagão foi por volta das 11h30. O que é que se estava aqui no aeroporto? O que é que aconteceu nesses momentos? Não, o apagão não estava aqui ainda, estava lá fora. Os semáforos apagaram, foi quando nós percebemos que não havia luz. Aqui já entramos sem luz. E houve alguma indicação? A PSP? Sabe a que horas é que a PSP começou a encerrar o aeroporto? Não sei. Há 15 minutos atrás, por volta das 10 para 1 da tarde. Muito obrigado. Como podemos ver, há informações contraditórias. A ANA Aeroportos pede a evacuação do aeroporto, a PSP encerra o aeroporto, mas as agências de viagens e as companhias aéreas estão a pedir aos passageiros para aguardarem. Recordo que o apagão nacional em várias zonas do país, tanto em Lisboa como Portugal, aliás, e também Espanha, alguns países europeus, fez com que este aeroporto ficasse completamente a negro. É preciso, através da torre de controle, ter acesso a sistemas informáticos e à eletricidade para permitir os aviões a aterrarem e a levantarem voo. E neste momento recordo que o aeroporto de Lisboa está a ser encerrado. É uma estrutura crítica que tem a importância que se imagina. Um aeroporto é sempre uma estrutura muito complexa que mexe com a vida do país. No caso do aeroporto de Lisboa, acaba de ser encerrado e isso tem o impacto que se imagina. Impacto também na vida das pessoas, no cotidiano, por exemplo, da loja do Cidadão, nas Laranjeiras, de onde está em direto agora o Diogo Teixeira Pereira. Diogo, qual é o ambiente neste momento aí? Imagino que esteja a ser essa estrutura também severamente afetada. Está fechada. O apagão afetou também esta estrutura junto ao Saldanha, uma loja de Cidadão que, como é habitual, recebe diariamente muitos cidadãos que vêm tratar de vários assuntos relacionados com o cartão de cidadão, com as finanças, com a água, com a luz e que hoje estavam também a fazer planos de resolver uma série de problemas, mas que acabaram por não conseguir resolver. Esta estrutura, de acordo com as informações que fomos conseguindo recolher, teve alguns problemas técnicos desde manhã bem cedo, mas de facto acabou por acontecer essa falha energética que fez fechar as portas. Ainda há alguns funcionários no interior, outros já saíram, mas muitas das pessoas que acabaram por não ser atendidas vão se mantendo por aqui, muitas também já foram embora, já perderam a esperança de virem a ser atendidas ainda hoje. Uma dessas pessoas está aqui comigo. Pode-me dizer o que é que aconteceu esta manhã? Chegou aqui ontem à noite ainda para conseguir ser atendida esta manhã e acabou por não conseguir. Sim, exatamente. Cheguei às 10 horas da noite de ontem, sentei aqui, fui o primeiro cara a chegar, formou uma fila depois do decorrer da madrugada. Aí quando entramos, fui o primeiro a entrar, fui o número 1 a ser atendido. Na hora que está sendo atendido, preenchendo os papéis, aí de repente caiu de uma vez a energia. Tuf, acabou. Mas começou a ser atendido a que horas? Veja bem, às 11 horas mais ou menos. Entramos às 9 para ser atendido às 11.
A senhora falou, olha, vamos trabalhando devagarzinho, que tudo vai correr bem. Foi eu sentar na mesa, preencher o papel, tuf, caiu. Isso porque logo a partir das 9 da manhã já havia problemas informáticos? Já estava bloqueado, já. E, portanto, só a partir das 11 é que a luz cai e as pessoas, no fundo, o que é que vos foi dito nesse momento? Que teriam que sair? Foi-vos pedido que aguardassem? A princípio esperamos um pouquinho lá dentro, mas depois aí o decorrer, tudo escuro e tal, aí o pessoal foi se retirando, sei lá, até por causa da escuridão e tal, né? Aí ficou todo mundo lá de fora. Quando pensa que não, todo mundo já saiu de lá dentro, acabou. Aqui também outro senhor que também acabou por ser afetado por esta situação. Vai continuar à espera para que o problema se resolva? Não, aqui já não se resolve nada. Por neste momento é só ir para casa. Eu tinha um voo hoje para voltar em França, neste momento estou bloqueado. Não posso fazer nada. E por causa do sistema que está a acontecer aqui. Porque isso é uma vergonha. Quando chegas aqui de manhã, eu cheguei aqui, era 5h45. E chegamos, tinha um senhor que estava aqui preparado já uma lista de chegada. Quem chega primeiro escreve o seu nome. E eu era 51 pessoa que chegou. E quando começou a abrir as portas, um guarda chegou e disse assim, não, essa lista não serve para nada, tem que estar na fila. Por exemplo, se tu não tivesse reconhecido a pessoa que estava à tua frente ou atrás, tinhas que voltar no início. E no momento em que a luz se apagou, perceberam imediatamente que isto podia ser uma coisa que durasse mais tempo ou ainda tiveram esperança de que se resolvesse rapidamente? Por acaso tivemos e achávamos que ia ter, mas nesse momento o que dizem aqui são de 72 horas. 72 horas, quem é que vai ficar aqui 72 horas à espera? Ninguém vai esperar 72 horas. Muito obrigado. São dois cidadãos que, por esta altura, tentam, no fundo, ainda aguardar ou então já perderam a esperança para que esta situação se resolva aqui na loja do cidadão. As portas estão encerradas e, portanto, para já não entra mais ninguém, não há nada que se possa fazer aqui e, portanto, estes serviços estão afetados na sua totalidade por esta falha energética. Isso por causa deste apagão massivo que afeta Portugal continental, de norte a sul, com exceção das ilhas. Afeta também Espanha, partes de França, Bélgica. Enfim, a extensão completa está ainda a ser apurada, mas no caso de Portugal o impacto é muito severo, como de resto temos visto ao longo desta edição especial do Primeiro Jornal, à qual se junta agora o José Gomes Ferreira, aqui comigo em estúdio, com informações adicionais. José Gomes, o que é que conseguiste apurar? Sim, tem a ver com a gestão dos aeroportos. Terá havido houve um pedido da União Europeia direcionado à ANAC, que é a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a pedir que não haja descolagem dos aeroportos, nomeadamente do aeroporto da Portela. A ideia é usar a energia para permitir que os aviões que estão no ar aterrem em segurança, não deixando outros sair, não só porque assim estarão a consumir energia, mas porque os destinos para onde vão também não há a certeza de estarem em condições de permitir a aterragem. Portanto, é uma situação concreta em relação à Portela e que a fonte do Governo nos diz que se vai estender também aos outros dois principais aeroportos, nomeadamente do Porto e de Faro. Em relação à origem do problema, parece afastada a hipótese, ou pelo menos não está a ser seguida, pelos governos e pelas entidades que estão a investigar... De ataque informático, ciberataque. De ataque informático, mas não está excluída. Atenção, não está excluída, mas aquilo que... Sim, quando demos a notícia eu sublinhei o para já, exato, é este o termo utilizado. Fonte do setor, o que refere é que pode ser uma avaria, provavelmente fora de Portugal, portanto, ou Espanha ou França, e que é muito rara e terá sido nas frequências que os vários países utilizam para a transmissão da eletricidade, e que pode acontecer, embora a hipótese seja rara, pode ter acontecido. A reposição é sempre de forma gradual e estão a repor as centrais uma a uma, o que vai demorar horas. Foi a informação que obtivemos. Certo, e é uma informação preciosa. José Gomes Ferreira, vais continuar connosco porque, de facto, a informação é essencial neste momento, ainda que seja difícil de apurar, porque um dos sistemas que sofre bastante, como é óbvio, com esta falha de energia é o sistema de comunicações e isso dificulta a tarefa de toda a gente, incluindo neste caso também os jornalistas. Vou recuperar muito rapidamente, enquanto vemos imagens do aeroporto de Lisboa encerrado, aqui o conjunto de informações para que possam acompanhar ao instante o ponto da situação. E a primeira informação essencial é esta, a de que o aeroporto, como já dissemos, está encerrado, o aeroporto de Lisboa, que está neste cenário como estas imagens documentam. O INEM está limitado a funcionar com recurso a geradores que têm combustível
combustível para 3 dias, mas o INEM pede que só mesmo as chamadas de emergência sejam feitas para poupar recursos. Os hospitais estão a funcionar com geradores também e privados de usar serviços essenciais como o bloco operatório, a desmarcar cirurgias programadas, por exemplo. As telecomunicações, sublinho de novo, estão a ser seriamente afetadas. Os sistemas não funcionam devido à falta de eletricidade. O metro está encerrado. Vemos aqui esta estação de metro no centro da capital portuguesa está encerrada. Creio que é a estação do Rossio, onde estivemos em direto há instantes, que está como o veem. As lojas do Cidadão, também já documentámos isso, estão encerradas. No caso, a loja do Cidadão do Saldanha. O trânsito, por causa dos semáforos que não funcionam devido à falta de eletricidade, está a ser também seriamente impactado, sobretudo nas áreas urbanas naturalmente mais densas. A este propósito, por causa do trânsito e não só, a PSP anunciou já um reforço da segurança, garantindo que está a enviar mais efetivos para as ruas. O Governo vai reunir de emergência daqui a cerca de um quarto de hora, segundo a informação que também já adiantámos aqui e que agora recupero, vai reunir de emergência em São Bento, um encontro ao qual estamos naturalmente muito atentos. São estas as informações essenciais neste momento, sublinhando que este apagão geral que afeta o país aconteceu às 11h33. Nesta altura já passa da 1h15 da tarde. Estamos, portanto, há cerca de 1h45 nesta situação particularmente difícil que afeta todo o território continental de norte a sul. Por falar em sul, vou ao encontro do João Tiago em Loulé, no Algarve, junto da Proteção Civil. João Tiago, que informações tens? É isso que a Proteção Civil está a tentar apurar neste momento, perceber quais são os serviços sensíveis que estão a funcionar e aqueles que não estão a funcionar, e por isso mesmo está reunida de emergência há coisa de meia hora, sensivelmente, uma reunião que há de durar bastante, até porque vários meios ainda estão a chegar, inclusivamente meios que a própria Proteção Civil pode pôr ao serviço da comunidade caso se verifiquem falhas nos sistemas, quer ao nível de abastecimento elétrico, quer ao nível de comunicações. Uma viatura precisamente de comunicações de emergência acabou de chegar aqui ao comando regional, mas aquilo que se sabe até agora são boas perspectivas. O Hospital de Faro é naturalmente um dos serviços sensíveis, está a funcionar, os sistemas de redundância funcionaram, estão a garantir blocos, unidades com ventilados, cuidados intensivos. Há algumas intermitências nas áreas das consultas, mas nada que não seja ultrapassado, e por isso mesmo o hospital decidiu não suspender qualquer atividade. Será mais instável nos centros de saúde, há uns que têm redundância e outros que não, mas nada para já que obriga ao encerramento de qualquer unidade de saúde. Outra grande preocupação seria o aeroporto de Faro. Já percebemos pela argumentação do José Gomes Ferreira que a situação pode mudar, mas até há minutos o aeroporto estava a funcionar em pleno, até porque as obras de remodelação que a GAR beneficiou há pouco tempo fazem com que tenha hoje autonomia para 5 dias neste sistema de redundância, com garantia inclusivamente de abastecimento de combustível para aeronaves. É uma boa perspectiva para o funcionamento da Aerogar, mas caso haja uma estratégia nacional divergente desta perspectiva local, assim será então estabelecido, mas para já a indicação é que o aeroporto está a funcionar em pleno e com autonomia. Há depois áreas de serviço fechadas, não há forma de abastecer praticamente em toda a região e, claro, outros serviços que o próprio áreas de saneamento, por exemplo, as estações de tratamento de águas residuais, que a Proteção Civil está neste momento a perceber se podem manter-se sem eletricidade, se os sistemas de redundância estão a funcionar. Caso contrário, está a estabelecer um plano de emergência caso esta situação se prolongue, não por horas, mas eventualmente até por dias. É de facto um cenário sem precedentes, João Tiago, como se percebe por aquilo que acabas de dizer e por tudo aquilo que temos visto ao longo desta emissão. Temos imagens que chegaram neste preciso instante e que vamos ver. São imagens de Lisboa, da Avenida Estados Unidos da América, que documentam o caos que é bem visível no trânsito, e isto explica-se porque o sistema de semáforos não está a funcionar e daí resulta a complicação que estas imagens mostram bem. Esta rua fica junto à Embaixada dos Estados Unidos da América, enfim, na zona do Campo Grande, à entrada do centro de Lisboa, na zona de Sete Rios mais especificamente, seguindo vai dar ao Campo Grande. Este cenário é exemplar sobre a perturbação que
este apagão geral está a provocar no trânsito, no caso, no trânsito de Lisboa, porque, como disse, o sistema de semáforos naturalmente está prejudicado, está sem energia elétrica, não funciona e o resultado é este. Isto acontece nesta zona de Sete Rios, em Lisboa, e seguramente por toda a cidade em Lisboa e, naturalmente, nos centros urbanos, principalmente nos centros urbanos de todo o país, onde, como é fácil imaginar, o trânsito é sempre mais intenso. Tenho a indicação de que o Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, já o estamos a ver, está a fazer o ponto da situação. Vamos acompanhar em direto. Seja consultas, sejam cirurgias não urgentes. Em relação a, estamos em direto agora para a SIC, em relação a este hospital, que é um dos maiores do país, como é que se gera uma situação em que de repente desaparece a energia elétrica? É importante dar nota que todos os hospitais têm uma rede de emergência em funcionamento e há uma rede elétrica que é reposta instantaneamente após um corte de energia externo. E esses sistemas foram ativados normalmente nos nossos 8 hospitais, e evidentemente também aqui nos hospitais da Universidade de Coimbra. A preocupação agora é reduzir o consumo de eletricidade quando ela não é essencial e, por outro lado, garantir o abastecimento de gasóleo aos nossos geradores para manter todo o sistema em funcionamento. Com gasóleo nos geradores, o hospital pode continuar a funcionar por quanto tempo? Não, por tempo indeterminado. Todo o hospital vai funcionar por tempo indeterminado, evidentemente com esta preocupação de reduzirmos o consumo energético nas áreas que não são críticas. Todos os hospitais e centros de saúde desta unidade, que são muitos, que se estende por um vasto território, têm este tipo de recursos de reserva energética? Estamos a falar de 8 hospitais e esses garantimos nesses hospitais o total funcionamento com normalidade. Nos centros de saúde a situação é diferente, somos 26 centros de saúde e neste caso o que estamos a fazer é manter a rede frio, particularmente na nossa cadeia de distribuição de vacinas, e estamos a recolher as vacinas e colocá-las em armazém, que assim temos armazenamento e capacidade de geradores alimentarem a cadeia de frio. Em relação ao funcionamento do hospital, todas as consultas, cirurgias que estão a ser canceladas continuarão naturalmente a ser canceladas enquanto este cenário se mantiver? Sim, a nossa preocupação é manter todo o sistema em funcionamento por tempo indeterminado. Daí que adiamos toda esta atividade cirúrgica, de consultas, que não é urgente, para garantir que todo o sistema permanece ativo e operacional para situações de emergência ou a atividade crítica. Declarações do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a sublinhar aqui que os serviços não essenciais estão naturalmente a ser desativados, não há sequer energia para suportar, por exemplo, o funcionamento dos blocos para cirurgias programadas, está a ser canalizado toda essa energia que fica na rede e que é possível obter através de geradores, está a ser canalizada naturalmente para o sistema de emergência. Voltamos ao centro da capital portuguesa, ao encontro do Diogo Teixeira Pereira, na zona do Saldanha, onde o caos no trânsito por causa dos semáforos que estão sem funcionar, Diogo, é muito evidente aí junto a ti. É um dos sinais mais evidentes deste problema associado a esta falha energética. É um dos sinais mais evidentes desde as primeiras horas, desde os primeiros minutos em que isto aconteceu, que esta imagem do Manuel Ferreira mostra bem, que são os semáforos desligados. Ora, numa cidade como intenso, em que vários cruzamentos da cidade são geridos exclusivamente através de semáforos, pode perceber-se claramente a confusão que causa a ausência destes instrumentos de sinalização rodoviária. Há dificuldades para os automóveis entrarem, por exemplo, nesta praça do Saldanha, que tem vários sentidos e serve também para